O tema da mensagem hoje é aquela parábola de Jesus, solo, semeador. Lembra da parábola de Jesus que ele fala sobre o semeador que saiu a lançar semente? E ele fala sobre 4 diferentes tipos de solo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Está lá em Mateus 13. Se você puder acessar a sua Bíblia, abrir aí a sua Bíblia, Mateus 13 você encontra essa parábola. Quando você pensa em evangelizar, em falar de Jesus, esse é um dos temas que gera muita culpa na vida do crente. Eu falei quando nós começamos a série de mensagens sobre o Pai Nosso, eu disse que tem alguns temas que toda vez que vem uma mensagem sobre esse tema, vem culpa no coração do crente. Na realidade, isso é uma estratégia satânica para travar você, porque com culpa você não faz nada. Só fica parado com o chicotinho batendo, eu não sou, eu não faço. E um dos temas é a oração, foi o que nós falamos durante todo o mês de janeiro, e o outro tema é evangelismo. Nós sempre achamos que nós não oramos o suficiente e não falamos de Jesus o suficiente. Não é verdade? Não é assim? Então eu queria nesse momento destravar essa culpa que Satanás vai tentar jogar na sua mente, no seu coração e dizer, você não precisa carregar culpa, Jesus já levou toda a nossa culpa na cruz. É verdade que alguns de nós oram menos do que deveria, é verdade. Toma vergonha na cara, muda de vida e vive diferente. Não adianta ficar carregando culpa. Muda de vida. É verdade que nem todos nós evangelizamos e falamos de Jesus como deveríamos, não é verdade? Então, toma vergonha na cara e diz, eu vou começar a falar de Jesus, eu vou começar a dar evidência do poder de Deus, eu vou aproveitar as oportunidades e experimente a vida abundante que Jesus tem para você. A vida ela é mais simples do que muitos de nós a tornamos. E eu gosto muito de historinha, e se você tem uma história boa, manda para mim, porque vai acabar num dos meus sermões. Eu li uma história sobre Sherlock Holmes e o Dr. Watson, lembra dos dois personagens? Sherlock Holmes e o Dr. Watson, ele era um cara detetive, muito famoso, o Watson era ajudante dele. Os dois foram acampar. Eles não eram legendários, mas foram acampar. E eles estavam no acampamento, jantaram, fizeram a comida, jantaram, conversaram e foram dormir. Eles tinham uma barraca montada e os dois foram dormir na barraca. E algumas horas depois, Sherlock Holmes acorda e cutuca o Watson e diz, caro Watson, olhe para cima e diga o que vê. Watson olha para cima e diz, eu vejo milhares e milhares de estrelas. E o Holmes pergunta, o que significa você conseguir ver milhares e milhares de estrelas? E o Watson, de uma maneira muito inteligente, ele responde, astronomicamente falando, significa que há milhares e milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Com relação ao tempo, deduzo que são aproximadamente 3 horas e 15 minutos pela altura em que se encontra a estrela polar. Astrologicamente falando, observo que Saturno está em Leão e teremos um dia de sorte. Teologicamente falando, posso ver que Deus é todo-poderoso e somos pequenos e insignificantes. Meteorologicamente falando, eu suspeito que teremos um lindo dia amanhã. Está correto? Holmes fica 1 minuto em silêncio e responde, meu caro Watson, se nós podemos ver as estrelas, significa apenas que alguém roubou nossa barraca. Por isso nós podemos ver as estrelas. A vida é simples, nós é que a tornamos complicada. É difícil falar de Jesus, lembre-se disso. É simples. Você que torna complicado. A gente já pode ir para casa, acabou a mensagem. Essa é a essência da mensagem, gente. A vida é simples. O mandamento do Senhor é simples. Nós é que complicamos. Preocupados se a pessoa vai gostar da gente, não vai gostar, se vai rejeitar, não vai rejeitar, o que vai acontecer comigo depois, e se a pessoa não quiser ir na igreja porque eu convidei, como é que vai ficar, e como é que vai ficar... Faz sentido isso que eu estou dizendo? E nós vamos complicando o que é simples. É algo muito simples, é uma maneira de
viver dizendo, eu dou evidência do poder de Deus, eu convivo numa comunidade, eu quero que você vá lá, porque o ambiente é gostoso, o meu pequeno grupo é gostoso, você vai encontrar gente legal, você vai se relacionar com pessoas de uma forma significativa, e você vai conhecer o meu Salvador, que é incrível, é uma pessoa fantástica, ele mudou minha vida, mudou minha história. É simples assim. Nós é que complicamos. E foi falando dessa simplicidade que Jesus conta a parábola. Ali em Mateus 13, você vai encontrar 7 parábolas. E Jesus vai contar uma parábola usando algo que todo mundo ali entendia, sobre o semeador. Existiam 2 maneiras básicas com que eles semeavam a semente na Palestina. A primeira delas, eles carregavam um saco do lado, enchia a mão de semente e jogava. Saco do lado, enchia a mão de semente e jogava. A semente crescia e depois eles colhiam quando estava maduro. A outra maneira, para quem já tinha uma condição financeira um pouquinho menor, ele tinha um burro, aí ele colocava o saco de semente em cima do burro, fazia um buraco do lado, e aquele burro ia andando em linha reta. E conforme o burro ia andando, a semente ia caindo. A semente ia caindo, aí ele voltava, e a semente caía do lado do caminho, por onde o burro caminhava. Era dessa maneira. Então, quando Jesus fala do semeador, saiu a semear, como está ali no versículo 1 a 3, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido, na praia, Jesus falou mais coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. E é interessante, essa é uma das parábolas privilegiadas, porque nem todas as parábolas foram explicadas por Jesus. Essa parábola, se você continua no capítulo, lá no versículo 8, Jesus diz, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E nós vamos caminhar junto, olhando sempre essa dinâmica do que Jesus falou e o que significa essa parábola. E nós vamos trabalhar com 2 pessoas aqui. A primeira é aquela pessoa que escuta a palavra. Você está aí sentado e você está ouvindo a palavra. Como o seu coração está reagindo a essa semente de Deus que está sendo semeada. Você sabe que quem conta piada é importante. Quem sabe contar piada aqui? Nem todo mundo sabe contar piada. Olha aí, quem é bom de contar piada? Tem gente aí. Só as crianças que contam piada aqui? Que bando de adultos sem graça. Quem conta piada aí? Quem gosta de contar piada? Olha lá, levanta a mão. Você sabe que a pessoa que conta a piada é importante, mas você sabe quem é mais importante, né? É quem escuta a piada. Você já contou uma piada boa, a pessoa fica te olhando com cara de planta, assim? Dá vontade de esgoelar o infeliz. Eu tinha um colega de seminário que era muito engraçado, hoje ele é pastor, ele era autossuficiente. Eu dizia, cara, você não precisa de alguém para ouvir a tua piada. Porque ele começava a contar a piada e ele achava tão engraçado que ele começava a dar gargalhada. Já encontrou gente assim, que no meio da piada a pessoa para de contar a piada de tanta risada que ela está dando. Quando a gente fala sobre aquele que escuta a palavra, nós estamos falando sobre a importância do coração que ouve o que está sendo comunicado. E nós vamos falar também sobre quem prega a palavra. Quem prega a palavra, quem lança a semente, essa pessoa tem que ter uma atitude muito positiva. Eu vou plantar aqui, mas não adianta. Não dá nada, não nasce nada nesse solo. É horrível. Já viu gente assim? Aí, porque ela começa desse jeito, ela vai lá regar. Nós inventamos de plantar umas plantinhas novas do jardim da nossa casa. Pensa no arrependimento. Tem chovido? Não. Planta nova precisa do quê? Água. Adivinha quem que está indo de regador, quem que está indo de mangueira molhar a plantinha? Elas ficam com sede, né? Acabar o culto aqui, chegar em casa, lá vou ter que molhar as plantinhas. Mas se eu tivesse plantado, dizia, isso não vai dar certo, não vai crescer nem nada, eu ia plantar a plantinha? Ia molhar a plantinha? Claro que não. A atitude de quem prega a palavra é muito importante no processo. Porque se essa pessoa não tem fé, ela não tem expectativa de que aquela planta, aquela semente frutifique, ela não vai fazer nada. Ela de má vontade vai lançar a semente.
Quando você planta a semente da palavra de Deus, você faz de má vontade ou você faz com expectativa de que vai frutificar? Vamos caminhar no texto da parábola? Vamos lá. Primeiro tipo de lugar onde caiu a semente, à beira do caminho. Quando não há compreensão da verdade eterna. Quando essa semente bate que nem água bate em janela. Bate no vidro, escorre. Que nem água bate na capa de chuva ou no guarda-chuva. Bate e escorre. E existem pessoas que são assim quando ouvem a palavra. Jesus conta ali, versículo 4. Enquanto lançava a semente, o semeador, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Versículo 19, Jesus explica esse versículo. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, quem que entra na jogada agora? O maligno, o cão, o bicho ruim, Satanás. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está falando de batalha espiritual no senso real da situação. Existe uma luta pela alma do seu parente, do seu amigo, aquela pessoa que você pensou que podia convidar para vir no culto da ponte. Existe uma luta no mundo espiritual pela alma dela. E se nós não entendermos isso e não semearmos a palavra com expectativa e pela fé, dizendo, Deus, o Senhor vai fazer uma obra, afasta a influência do inimigo, não vai acontecer nada. Satanás vem e retira aquela semente para que ela não produza frutos. A importância de nós semearmos pela fé e com expectativa. Lembra do que Romanos diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir? Da palavra de Deus, palavra de Cristo. Efésios 6:12 nos dá consciência dessa realidade. Pois a nossa luta, vamos ler juntos? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o texto continua no versículo 18, orem, vamos lá? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Por isso que nós falamos tanto sobre oração no mês de janeiro. Se você quer convidar pessoas para que elas venham e elas tomem uma decisão ao lado de Jesus, dobrar joelhos, como fizemos aqui, pedir a bênção de Deus e a ação sobrenatural de Deus na vida daquela pessoa vai ser fundamental. Você que está aqui ouvindo essa palavra, o seu coração está travado e você ouve isso e diz, interessante. Você tem ouvido sobre o amor de Deus e isso bate em você e escorre? É provável que Satanás esteja retirando toda a informação. Aí você vai na internet e você só encontra aqueles pregador encrencados. Você conhece pregador encrencado da internet? Você só ouve falar de escândalo. Mas a semente boa do Evangelho, ela não gruda em você porque Satanás vem e tira. Porque ele não quer que você perceba a bênção de Deus, o grande amor de Deus por você. Hoje pode ser o dia de você abrir seu coração e dar espaço para que Deus faça com que essa semente frutifique no seu coração. Amém? E você que prega a palavra, quando você encontra alguém que você fala de Jesus, essa pessoa não responde, você evangeliza, a pessoa não diz nada, aí você convida para ela vir no evento de Natal, no Páscoa à Cidade, no evento das mulheres, aí termina aquilo, você diz assim, e aí, como foi? Bonita a música, né? Já ouviu isso? Ah, pessoal muito simpático. Bateu e escorreu, não entrou nada. Com essa pessoa você precisa falar sobre a revelação natural de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Com essa pessoa você precisa contar a diferença que tem feito na tua vida, caminhar com esse Deus. E ela vai começar a crescer, evoluir na percepção de vida a Deus que ela tem.
O que essa parábola nos desafia é: nós temos que espalhar a semente. Persevere espalhando a semente. Amém? Mas tem outro tipo de solo. Dá uma olhadinha no versículo 5. Versículo 5 diz: parte dela, da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e as plantas se queimaram, secaram, porque não tinham raiz. Aí Jesus vai e explica, lá no versículo 20 e 21, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O terreno pedregoso é aquele coração que abandona a fé, o Cristo, quando surge a primeira provação. Tem como viver nesse mundo, essa vida, sem ter momentos de dificuldade? Todos nós, Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas ele parou aí? Graças a Deus não. O que ele disse? Tem bom ânimo, por quê? Porque eu venci. Então essa é a segurança que nós temos. Mas provações, dificuldades, todos passarão. Mas sabe, uma pessoa que não tem profundidade em si mesmo, ela tem muita dificuldade de lidar com isso. Nós estamos lidando com toda uma geração que está chegando na vida adulta, que uma das dificuldades dessa geração é não ser mimimi. É uma geração que eles pensam tanto em si mesmos, que eles têm muita dificuldade de lidar com o tranco da vida. Uma geração de filhos super protegidos pelos pais, que cresceram achando que as coisas na vida acontecem naturalmente, com muita facilidade. Doce ilusão. E eles estão lutando com isso. Mas existem pessoas adultas, de outras gerações, pessoas com a minha idade, até mais velhos do que eu, que são pessoas rasas. Pessoas que nunca amadureceram emocionalmente. São bebês emocionais, cheios de birras. Ai, não fale assim com seu pai, que você sabe que ele fica nervoso, ele explode. Um marmanjo que explode, que não tem domínio próprio, vai crescer, rapaz. Vai crescer. Nós precisamos amadurecer nas dimensões da vida, que é a dimensão física, a dimensão espiritual e a dimensão emocional também. Essa semente, ela caiu no coração de pessoas que eram rasas. E a primeira dificuldade diz: pensei que ia dar tudo certo agora que eu entrego o meu dízimo. Como é que eu estou com dificuldade financeira? Já ouviu isso de alguém? Pessoas rasas, não têm profundidade no pensamento, não estudam, não se aperfeiçoam. É por isso que nós temos CFI, por isso que nós temos Jornada do Discípulo, nós temos classes da Escola Bíblica, para nós crescermos o tempo todo. Não tem como viver de fato a vida que Deus sonhou se nós não amadurecermos. Essas pessoas que são representadas por esse solo pedregoso, elas não têm raiz em si mesmas. Na Palestina era muito comum, todo mundo entendeu o que Jesus disse. A Palestina é um terreno semiárido, pedregoso, então era muito comum a semente cair, ela começar a crescer, e só tinha rocha embaixo, tinha uma camadinha de terra em cima, e quando ela não encontra mais terra, não encontra mais água, não tem alimento, morre. Seguir a Cristo é um privilégio, mas o discipulado cristão é um desafio. E as provações, elas nos fortalecem. Elas nos tornam mais fortes para enfrentar a vida e para perceber e compreender as razões da própria vida. Se você está passando por provações nesse momento, não entre em desespero, mas diga: Deus, eu quero aprofundar a minha fé através desse tempo de provação. Eu quero me firmar ainda mais na rocha, porque eu sei quem tenho crido, e eu não vou me deixar abater por esse tempo de provação. Amém? É interessante,
Se você escuta a palavra, e é isso que acontece com você, eu venho num sermão, escuto um sermão, digo que legal, bacana. Vou embora e não me lembro de mais nada, não escuto, não me lembro do que eu ouvi, aquele desafio que o Espírito colocou no meu coração não vai a lugar nenhum. Talvez você precise buscar a Deus e dizer: Deus, muda o solo do meu coração, para que eu possa aprofundar a minha relação com o Senhor, torná-la mais significativa. Algumas pessoas vão aceitar Jesus num apelo, vão aceitar Jesus num pequeno grupo, vão aceitar Jesus com você sozinho, e vão estar animados e querem fazer discipulado, e você começa os sementes, e na segunda lição a pessoa já não fez a lição, na terceira lição ela falta. Já aconteceu com você isso? É sobre esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Eu conversei com uma pessoa que aceitou Jesus, começou sementes, não terminou sementes, recomeçou sementes, parou de novo sementes. E eu conversando com essa pessoa, ela disse: eu preciso voltar, eu quero voltar. Mas porque falta profundidade, esse eu quero voltar nunca se concretiza. Como nós precisamos crescer como pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus, em todas as dimensões da nossa vida. Para você que prega a palavra para esse tipo de pessoa, a minha palavra para você é de ânimo. Tem bom ânimo. Persevere. Tenha paciência com a instabilidade. Porque o discipulado cristão é que ajudará essa pessoa a amadurecer. É o discipulado cristão que ajudará essa pessoa a ter um comportamento diferente. Se ela não recebeu em casa, na família, uma oportunidade para amadurecer emocionalmente, quem sabe é com você. É caminhando com você, no seu pequeno grupo, que essa pessoa amadurecerá na vida e se tornará alguém que vive a vida de uma maneira mais consciente. Como é gostoso ver esse processo que Jesus faz de mudança de cosmovisão através do processo discipular. Por isso que a nossa igreja é uma igreja discipular. Nós acreditamos em processos. Se você está chegando aqui na nossa igreja, você vai ouvir o tempo todo. Você está num pequeno grupo, você está participando de um discipulado, de um grupo discipulado, você está numa classe. Por quê? Porque nós entendemos que a vida cristã é um processo permanente. E se eu não estou permanentemente crescendo, eu estou estagnado e morrendo. Não existe maneira de eu ficar indiferente na vida cristã. Ou eu estou amadurecendo e crescendo, ou eu estou piorando a cada dia. A palavra é com essas pessoas: espalhe a semente, persevere, continue, vale a pena. Deus vai honrar mesmo nessas situações. E algumas pessoas, com o passar do tempo, o coração delas muda e não é mais aquele tipo de solo sem profundidade. Mas existe um terceiro tipo de solo, entre espinhos. Veja lá no versículo 8. Jesus diz: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E ele explica lá no versículo 22 o que significa esse entre espinhos. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Essa pessoa aceita Jesus. Existe terra no coração dela para que a semente cresça. Ele amadurece na fé, ele está crescendo. O problema é que existem os espinhos, e o espinheiro cresce mais rápido. Quando as preocupações da vida, as riquezas da vida sufocam. Você sabia que talvez uma das bênçãos de Deus para você seja não deixar você ser milionário? Não deixar você ter casa de praia? Existem pessoas que o prosperar financeiramente não é bênção, é maldição. Elas têm que cuidar da casa de praia, têm que cuidar da chácara, e ele não tem mais tempo para servir na igreja, não tem mais tempo para servir a Deus, e de repente aquela pessoa começa a se sentir mais importante que os outros.
Ah, essa igreja agora, o pessoal não tem nível para mim, eu vou procurar uma outra igreja que as pessoas tenham nível para conviver comigo. Subiu a cabeça. Dinheiro, prosperidade financeira, não quer necessariamente dizer que a pessoa foi abençoada por Deus. Isso é um equívoco. Satanás também dá dinheiro. E ele dá dinheiro para destruir, porque foi isso que ele veio fazer. Ele destrói a família, ele destrói a vida da pessoa. Para muitos de nós, a maior bênção de Deus é nós não termos muito dinheiro. Faça essa oração dizendo: Deus, se for para eu me afastar do Senhor, não permita que eu prospere financeiramente. Essa oração protege você de prosperidade financeira que veio do inimigo. Protege você de prosperidade financeira que vai te afastar de Deus. E quando vier a prosperidade financeira, vai ser para você abençoar o reino de Deus, para você servir ainda mais a Deus, para você viver e testemunhar em lugares onde muitas pessoas não conseguem chegar, porque Deus faz isso e Ele levanta muitos do seu povo para isso. Jesus fala sobre aquela semente que cresce, mas vêm os espinhos, as preocupações da vida, vem uma enfermidade, ou quem sabe naqueles espinhos ali, a minha prosperidade financeira, eu preciso me aperfeiçoar, então eu estudo, trabalho tanto que eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Quem faz medicina, e se tem algum aluno de medicina ou algum pai de quem faz medicina, dobre os joelhos e ore dobrado por isso. Se tem uma profissão que o período de faculdade de residência destrói a vida espiritual daquele jovem, daquela jovem, é o curso de medicina. E eles transformam como que a razão de ser da sua vida estudar medicina e praticar medicina. Medicina é uma profissão. Não é a razão de ser da vida de ninguém. Ninguém foi criado para ser médico. Você foi criado para a honra e glória de Deus, e pode até ser no exercício da medicina. Como nós precisamos, como pais, ajudar nossos filhos, jovens e adolescentes, a terem consciência de que a vida é mais do que a profissão. É importante ter uma profissão, é importante estudar, faça mestrado, doutorado, pós, tudo isso, mas não negligencie quem é o Senhor da sua existência. Sabe o que acontece com muitos? Que são sufocados pelos espinhos da vida, eles se tornam solo improdutivo e inoperante. Mostra o slide aí. Solo improdutivo e inoperante. Por favor, mostra o slide. Não. Improdutivo e inoperante. Agora apareceu. As mulheres vão concordar comigo. Quando o homem fica nessa fase, ele está improdutivo e inoperante. Ele está olhando para a caixa de nada, fazendo nada, pensando nada. E se ela pede para levar o lixo lá fora, então, tem uma crise de paralisia. Muitos crentes se transformam em pessoas assim, improdutivas e inoperantes. Você tem ouvido a palavra e as muitas preocupações da vida, os cursos que você tem que fazer, as responsabilidades do trabalho, todo o hobby que você tem que ter, porque o médico disse que é importante ter um hobby, toda a prática do exercício, a academia, toda essa configuração da vida, que não é ruim em si mesma, mas se torna muito ruim quando sobrepõe sobre o teu compromisso com o Senhor, sobre a tua vida com Cristo. Tudo isso precisa estar sob a proteção, a direção e o cuidado do nosso Pai. Você que escuta a palavra, seu coração tem sufocado aqueles momentos que Deus tem agido, e você vê a propaganda no teu WhatsApp da reunião de oração dos homens amanhã, às 5 horas da manhã, no Parque Bacaxeri. E você diz: eu vou. Aí hoje à noite você fica assistindo televisão, aquele fantástico, horrível da vida,
você vê os melhores momentos do jogo de futebol, você viu tudo que tinha direito. 2 da manhã você vai dormir, você vai acordar para estar às 5 no parque? Não. Os espinhos sufocaram um mover de Deus no teu coração de separar aquela madrugada para ir orar com os homens da igreja. Percebe como os espinhos agem? É errado ver televisão? Não. É errado assistir o Fantástico? Não, é uma questão de gosto. Mas o errado é quando Deus me toca, Deus me dirige, Deus me mostra alguma coisa e eu não permito que aquilo prospere e cresça no meu coração, porque os espinhos da vida, todas as outras cobranças da vida estão me consumindo. Eu queria gastar um tempinho com você. Posso fazer isso? Eu vou mostrar os 4 terrenos aqui. Vou mostrar até a semente boa, boa terra, que vai ser o final que a gente vai falar. E eu queria que você conversasse com as pessoas que estão do teu lado aí, um grupinho de 2, 3. Pergunta para essa pessoa, aquelas pessoas que você está pensando em trazer para o culto da ponte, pessoas que estão na tua lista dos sementes, qual é o tipo de coração que eles têm? Coloca aqui atrás os 4. Isso. Próximo. Próximo slide. Isso, mais um. Isso, olha cá. Você tem aquelas que estão no caminho, você tem o que está na pedra, nos espinhos, e depois nós vamos falar daquele que frutifica e frutifica em grande quantidade. Essas pessoas que fazem parte do seu cartão sementes. Lembra do Paulo, do Carlos, da Maria, da Mariana? Ela está por aqui, tudo bate nela e escorrega e desaparece. Ela está por aqui, se empolga, aceita convite, vem, diz que vai, mas nunca vai. Ou ela está por aqui e as preocupações da vida, os vários compromissos profissionais impedem que ela possa, de fato, viver a experiência da vida cristã. Ou, quem sabe, ela está aqui prontinha para frutificar. Converse com a pessoa do lado aí, as pessoas do seu cartão sementes. Cartão Sementes, para quem está nos visitando, é um cartão que nós colocamos os nomes de pessoas que estamos evangelizando, convidando para vir participar dos nossos pequenos grupos e dos nossos cultos. Converse com a pessoa do lado. Dá para a gente voltar agora aqui? Vamos conversar sobre o 4º tipo de solo, onde a semente caiu. O 4º tipo de solo é a boa terra, quando dá fruto. É aquela semente que cai, germina, cresce e dá fruto, muito fruto. Versículo 8, o Senhor diz, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 100, 60
e 30 por 1. É interessante que mesmo aqui, nessa questão da colheita, Jesus faz questão de mostrar que alguns darão 100, outros 60, outros 30. Ou seja, nós somos diferentes. Ninguém pode cobrar do outro o que eu experimentei. Cada um de nós vai viver um tipo de colheita diferente. Amém? Muito importante entender isso. E é interessante porque o solo produtivo e operante é aquele solo que dá resultado. É o solo que a gente quer que aconteça. Solo produtivo e operante é aquele solo que está disposto a ouvir a palavra, abraça a palavra. Hoje pela manhã a Ed teve a oportunidade de alguém que veio em nossa igreja no culto sem ninguém convidar. A pessoa veio aqui, na hora do apelo ela veio à frente, chorando, dizendo que quer mais do Senhor. Aquela semente caiu no solo, em algum momento da vida dela, alguém semeou a palavra no coração dela. Por isso que num momento importante na vida dela, ela disse, eu vou procurar uma igreja. E ela foi. E porque ela procurou uma igreja, ela chegou aqui, ela encontrou um lugar onde aquele solo vai ser cultivado, vai ser regado, para aquela semente que Deus está fazendo germinar, seja cuidada. No culto da manhã, hoje cedo, também nós tivemos a situação de um casal da nossa igreja, trouxe parentes ao culto, e eles estavam aqui na frente, você imagina a alegria deles, os dois, o casal, veio à frente, confessando Jesus como Senhor e Salvador. É lindo demais ver isso. Produzir frutos, bênção de Deus, e esse é o desejo do nosso coração para você, que você viva cada dia com essa experiência de produzir frutos. E que você tenha a alegria de ver pessoas confessando a Jesus. Mas para que isso aconteça, é importante que você pregue a palavra com perseverança. Dê evidência do poder de Deus na sua vida com perseverança. Com uma atitude de fé, dizendo, eu estou semeando aqui, mas eu sei que Deus vai produzir crescimento. Amém? Talvez você não veja. Aquela pessoa que semeou no coração daquela jovem que veio à frente, a pessoa não estava aqui vendo o fruto. Mas Deus produziu o fruto, porque Deus trabalha em todo o tempo, em todos os corações. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. Tem um hino muito interessante, muito bonito. É um hino antigo, que diz, eu não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Você conhece esse hino? Olha lá, deixa a letra desse hino falar ao seu coração. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si se resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quem escreveu esse hino foi Daniel Whittle. Esse hino foi escrito no finzinho dos 1800. É interessante que durante a Guerra Civil Americana, ele teve um braço decepado. Ele estava no hospital, sem aquele braço, se recuperando do ferimento, e procurando na mochila dele, a única coisa que ele encontrou naquela mochila para ler, foi um Novo Testamento que a sua mãe tinha colocado ali. E ele começou a ler esse Novo Testamento. O conteúdo pareceu interessante, mas ele achava que era algo muito distante dele, não tinha nada a ver com ele. E de repente o enfermeiro chegou e disse, senhor Daniel, o senhor poderia ir conversar com aquele moribundo? Ele está prestes a morrer, desesperado, e ele está precisando que alguém vá lá orar com ele. E o Daniel olhou e disse, eu? Não tenho nada a ver com isso. Ele disse, ué, o senhor não é um homem religioso? Esses dias todos o senhor está lendo aí o Novo Testamento? Eu pensei que o senhor era religioso. E com pena daquele homem que estava moribundo, à beira da morte, ele levantou-se da sua cama e foi até a cama daquele homem,
segurou na mão dele e se ajoelhou ao lado da cama. E antes de orar por aquele homem, ele fez uma oração dizendo as palavras dele: eu me ajoelhei e segurei as mãos do rapaz, em poucas e trôpegas palavras, confessei meus pecados e pedi que Cristo me perdoasse. O Daniel falando isso. Naquele momento eu criei que ele me perdoou. Então orei com convicção pelo jovem. Ele se acalmou, apertou a minha mão enquanto eu orava, confiante nas promessas de Deus. Quando me levantei, o rapaz estava morto, mas havia paz no seu rosto, um semblante de alguém aliviado que anteriormente estava angustiado. Parece incrível, mas Deus usou aquele rapaz para me levar ao Salvador e me usou para lhe levar a confiar no precioso sangue de Cristo e receber o perdão do Senhor. Eu espero um dia encontrá-lo no céu. Eu sei em quem tenho crido. Vamos cantar juntos? Vamos lá? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Você pode fechar seus olhos? Você tem essa certeza de que você está seguro e que no dia final você estará com o Senhor? Agradeça a Ele por isso. Jesus terminou aquela parábola dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É a palavra de Jesus para você hoje. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Senhor está falando com você. Faça uma oração muito simples onde você está, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu quero viver com segurança de vida eterna. Eu quero viver aqui com a segurança de que o Senhor está comigo todo o tempo. Você fez essa oração? Levante a sua mão. Onde você está, dizendo: pastor, eu fiz essa oração, entregando minha vida a Jesus. Onde você está? Levante a sua mão bem alto. Nós gostaríamos de orar. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Onde você está? Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alto onde você está. Graças a Deus. Já vi ali atrás. Já vi aqui. Graças a Deus. Pode abaixar. Já vi. Lá no fundo já vi. Graças a Deus. Mais alguém? Pastor, eu fiz essa oração. Eu entreguei minha vida a Jesus e eu quero caminhar com Ele a partir de agora. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Vamos nos colocar de pé? Eu queria convidar você que tomou essa decisão ao lado de Jesus, que levantou sua mão. Você pode, por gentileza, vir aqui à frente? Nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, queremos caminhar com você nessa decisão tão importante. Você pode vir até aqui? Sai do seu lugar, peça licença à pessoa do lado. Venha até aqui. Venha até aqui, nós queremos orar com você. Graças a Deus, isso mesmo. Graças a Deus. Venha até aqui, nós queremos... Venha até aqui, isso. Acende a luz, por favor. Pode vir, pode vir. Isso, graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Olha lá. Você que levantou sua mão. Enquanto nós cantamos. As minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo
Eu queria desafiar você agora. Você que foi tocado pelo Espírito e você lembrou de uma pessoa que faz parte dos teus sementes ou uma pessoa nova e você quer testemunhar para ela, falar do amor de Deus para ela e você deseja convidá-la para estar aqui no culto da Ponte. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente e colocar-se de joelhos aqui. Você está trazendo essa pessoa diante do Senhor e dizendo: Deus, eu quero a oportunidade, eu quero as palavras para que eu possa falar e possa abençoar a vida dessa pessoa. Você pode fazer isso? Sai do seu lugar, vem até aqui, coloque-se de joelhos aqui na frente, orando por essa pessoa, trazendo no teu coração essa pessoa e dizendo: Deus, vai até onde ela está agora, nesse momento, domingo de carnaval, onde quer que ela esteja. Deus, toca no coração dela, traz verdade ao coração dela, com o teu Espírito, Senhor, convence do pecado, da justiça, do juízo, abençoa, Senhor. Me dê oportunidade para conversar com essa pessoa, me dê oportunidade para falar com essa pessoa, me dê oportunidade para ter palavras que toquem no coração dela. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui, unir-se a esses que já estão aqui orando. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar, o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Deus amado, nós te agradecemos. Nós rendemos graças porque de fato nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Fomos comprados pelo preço pago por Cristo na cruz do Calvário. Te louvamos porque o sangue de Jesus nos limpa, purifica de todo o pecado. Ó Deus, nós te damos graças porque se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, nós nos aproximamos do Senhor e damos graças a Ti por esses que disseram: eu quero esse Jesus, eu quero que o meu coração seja um coração que produza frutos, eu quero ter um coração que ouve a Tua palavra e deixa ela crescer. Ó Deus, abençoa esses que levantaram suas mãos, que vieram aqui à frente. Ó Deus, abençoa esses irmãos e irmãs que vieram com o nome no coração, na mente, colocar essas pessoas no Teu altar. Abençoa cada um deles, Deus. Conceda, Senhor, oportunidade, conceda palavras para que eles possam tocar naqueles corações. O Teu Espírito já vai trabalhando desde agora o coração desses queridos que eles amam e se importam, que a gente tenha alegria de vê-los não apenas vindo para o culto da Ponte, Deus, mas que nós tenhamos alegria de ver essas pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa, Senhor. Abençoa, é a nossa oração. Nos dê paciência, nos dê sabedoria para administrar os relacionamentos com pessoas que têm seus corações naqueles outros tipos de solos, Senhor. Que nós possamos perseverar pela fé, confiando que o Senhor tem poder para mudar o coração dessas pessoas. É a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.